Olá, tudo bom? Bem, nós vamos aí dar continuidade, né, ao nosso conteúdo. Na nossa aula passada, a gente fez alguns exercícios sobre a parte de gases, né? Então eu vou dar seguimento e agora a gente entra em um novo tópico que é a termoquímica, né? Então, termoquímica é um conteúdo bem importante, né? É um bloco bem importante aí para a química. E aí, o que a gente vai estar estudando na termoquímica, né? A termoquímica, ela estuda justamente os calores que estão envolvidos nos processos químicos. Só que a gente vai ver que, na realidade, na termoquímica, a gente não vai só estudar esses calores em processos químicos, a gente também vai ver um pouquinho do envolvimento, né, dos calores envolvidos também em processos físicos, né? Então, vamos nós. Quando a gente fala, né, desses calores envolvidos nos processos, esse calor ele pode, né, ser liberado de um processo ou ele pode ser absorvido. E aí, dependendo do processo na qual isso vai acontecer, sendo a liberação ou a absorção, a gente vai poder classificar esses processos. Então, a gente vai ter um processo exotérmico quando a gente tiver liberação de energia. A gente vai associar esse prefixo exo como algo indo para fora, né? Então, o exotérmico, o calor está saindo do sistema, o calor está sendo liberado. Agora, em processos endotérmicos, nos processos esse endo a gente vai ter a ideia de que está vindo para dentro, ou seja, o calor está vindo para dentro do sistema, o calor está sendo absorvido, né? Como na termoquímica a gente vai estar falando muito de calor, o calor que foi absorvido ou liberado, é muito importante a gente discernir, né, o que é calor, discernir calor de temperatura, porque calor e temperatura, né, não é a mesma coisa. Então, qual é a diferença que a gente tem de calor para temperatura? Calor, a gente vai dizer, né, que é uma energia em movimento. O calor ele não se encontra parado ou dentro de um corpo, né? O calor é energia em movimento. Agora, a temperatura vai ser justamente uma medida do grau de agitação das nossas moléculas em um determinado corpo. Então, a gente pode associar a temperatura com o calor de forma que, se, por exemplo, a gente tiver um corpo quente e um corpo frio e a gente coloca eles em contato um com o outro. Quando eu falo corpo quente e corpo frio, é para a gente entender que um corpo tem uma temperatura maior do que a outra. Então, o que tem a temperatura maior, a gente está considerando como corpo quente, a temperatura menor, o corpo frio. Então, se a gente tiver esse cenário, né, esses corpos, eles não vão permanecer com a mesma temperatura quando eles forem colocados em contato, né? Então, a gente vai ter aí uma transferência de calor. Então, justamente agora, como a gente vai ter uma energia em movimento, a gente vai poder falar de calor. Então, o calor ele é transferido do corpo quente para o corpo frio. E isso vai fazer com que haja uma mudança de temperatura nos corpos. Então, como o corpo que está com uma temperatura maior está perdendo calor, a temperatura dele vai diminuir. Enquanto o corpo que está com uma temperatura menor, como ele está ganhando calor, a temperatura dele vai aumentar. Esse processo vai acontecer até a gente alcançar um equilíbrio térmico, né? Que significa que ambos corpos terão a mesma temperatura. Então, dito isso, né, essas quantidades de calores que serão perdidos ou absorvidos, né, a gente vai ver que a gente vai tratar dessa quantidade em função da entalpia, que é o que a gente vai chamar aí, né, ou melhor, a variação de entalpia que a gente vai chamar de ΔH. O ΔH vai nos fornecer justamente se o calor foi absorvido ou liberado e o quanto foi absorvido ou liberado. Então, a gente vai ter que, quando a gente tiver um ΔH menor que zero, ou seja, um ΔH negativo, isso significa que o processo é exotérmico, então ele libera energia. Agora, se a gente tiver um ΔH positivo, maior que zero, isso significa que absorve energia, o processo vai ser endotérmico, tá? E aí, o que acontece?
antes da gente ir lá para a análise gráfica, é importante a gente ter a seguinte ideia. Por exemplo, a gente tem um determinado processo, e nesse processo a gente teve um ΔH, vou botar aqui que é um exemplo, tá? A gente tem ali um ΔH igual a menos 10 joules. Já já vou falar dessas unidades. Quando a gente tem um ΔH de menos 10 joules, não significa que a energia vai ser negativa, porque não tem como a energia ser negativa. A gente vai pensar que a energia envolvida no processo é de 10 joules. Só que, se a gente tiver o sinal negativo indica um ΔH negativo. Então, a gente vai entender que o processo é exotérmico, a gente pode falar exotérmico também, liberou energia. Então, como que eu vou interpretar um ΔH de menos 10 joules? Eu vou interpretar que foram liberados 10 joules de energia. Agora, se eu tivesse um ΔH de mais 10 joules, como que eu interpretaria? Eu interpretaria que foram absorvidos 10 joules de energia, tá bom? Então, a partir de agora, na termoquímica, a gente vai pensar que valores positivos e negativos de ΔH estão relacionados ao processo de liberação ou absorção de energia, tá? Falando aí das unidades, né? As unidades que a gente mais vai trabalhar vai ser o cal ou joule. Então, aqui, ó, a mérito de unidades, vai ser importante a gente conhecer o cal ou o joule, tá? Duas unidades bem comuns de energia, cal, caloria, J, joule. E aí é muito comum a gente ver expresso em quilocal ou quilojoule. O quilo, né, é uma ideia de uma potência de 10 a 3. Então, eu posso dizer que 1 quilocal, 10 a 3 é a mesma coisa que 1000, né? Então, 1 quilocal é a mesma coisa que 1000 cal. Se eu tiver 1 quilojoule, é a mesma coisa que 1000 joules. É a mesma ideia que a gente tem se, por exemplo, a gente tiver 1 quilograma. A gente vai ter ali 1000 gramas, tá? Se eu tiver 1 quilômetro, eu tenho ali 1000 metros. E assim, né, para todas as unidades, pensando que o quilo equivale ao 1000, tá bom? Então, avançando aqui, nós podemos, né, fazer uma análise gráfica desse processo. E aí, como que a gente pode fazer essa análise gráfica? A gente vai pensar aqui, quando a gente for fazer uma interpretação gráfica, para a gente poder pensar no ΔH, a gente vai usar o seguinte raciocínio. ΔH é uma variação de entalpia. Então, ΔI é a minha variação. Toda vez que a gente fala de variação, a gente vai estar falando de uma condição final menos a inicial. Isso é variação, né? Então, se eu estiver falando de variação de entalpia, eu vou estar falando da entalpia final menos a entalpia inicial, né? Essa é a ideia. Só que como a gente está falando de um processo químico, e se existe um processo químico, existe ali uma reação... Perdão, gente, tocou aqui o celular. A gente vai estar falando de uma reação. Qual que é o final de uma reação? O final de uma reação é sempre o produto. O final da reação é aquilo que está sendo formado, né? E o início de uma reação é o reagente. Então, né, nesse cenário, a gente vai pensar o quê? Se a gente for fazer final menos inicial, é a mesma coisa que fazer a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, visto que o produto é a condição final, o reagente é inicial. Então, a gente vai partir desse pressuposto para a gente poder fazer a nossa análise gráfica. Então, a gente vai pensar da seguinte maneira. Nós temos aqui esse primeiro gráfico,
E aí a gente vai ter todo o gráfico de termoquímica, né? Vai ter esse cenário. Podem ter gráficos que não apareçam esse pico, que só aparece o patamar do reagente do produto. Tem gráficos que são mais simplificados, que ao invés de ser dessa maneira, a gente teria o patamar do reagente e ele estaria conectado ao patamar do produto. São gráficos mais simples. Normalmente a gente vai ter um gráfico assim mais completo. Como que a gente vai interpretar esse gráfico? Os gráficos, eles vão aparecer só como está a parte de verde aqui, tá? Todas as outras informações que estão aí é a interpretação que a gente tem que ter do gráfico. Então, a gente vai pensar o seguinte, sempre o patamar, a gente tem aqui um eixo Y, né, que é a energia. O eixo X, a gente pode falar que é o tempo, é o decorrer da reação, né, o progresso da reação. Aqui seria progresso da reação. Então, seria o meu tempo aí no eixo X. E aí, né, o primeiro patamar é o patamar do reagente, né, o que a gente vai colocar para reagir. A gente percebe que do patamar do reagente, a gente tem aqui um aumento de energia. Esse aumento de energia vai ser dado devido à absorção de uma energia que toda reação precisa. No primeiro momento, para toda a reação acontecer, nós precisamos que os nossos reagentes absorvam uma determinada energia, ganhem uma determinada energia, para que o processo comece a acontecer, para que as moléculas choquem entre si e aí a reação aconteça. Então, esse processo, por exemplo, vocês veem, né, ou vão ver um pouquinho na Química 2, que é o que a gente discute em cinética lá nas colisões das moléculas. A reação só acontece se tiver colisão e para isso acontecer precisa de energia. Essa energia que o reagente adquire e que faz com que a gente tenha esse aumento energético, a gente vai chamar de energia de ativação. Então, a gente vai ter aqui, ó, do patamar do reagente. Patamar do reagente. Aqui, ó. Patamar do reagente. Até o pico do gráfico, a gente vai ter energia de ativação. Para que serve essa energia de ativação? Vou explicar de forma bem sucinta aqui para a gente poder entender. Por exemplo, se a gente tiver aqui a reação de síntese da água, que a gente tem 2H2 mais O2 formando 2H2O. Temos aqui esse cenário. Vou escrever essa reação nas fórmulas estruturais do composto. Então, H2 é um hidrogênio ligado ao outro, só que eu tenho 2 mols de H2. Mais o O2, um oxigênio ligado ao outro, formando a água. Temos isso aqui. Não vou desenhar a água agora não, só para a gente pensar. Vou explicar o passo a passo de ocorrência de uma reação. Para uma reação acontecer, as moléculas precisam se chocar entre si. Para isso acontecer, elas precisam absorver uma energia, que é a energia de ativação, e essa energia vai ser responsável por fazer, né, com que as moléculas tenham choques e, principalmente, essa energia vai fazer com que as ligações entre os átomos sejam quebradas. Eu preciso ter quebra de ligação no reagente para conseguir formar produto, fazer novas ligações entre os átomos. Pessoal, quando a gente quebra essas energias, devido à absorção da energia de ativação, nós vamos ter átomos sozinhos, átomos isolados, porque as ligações foram quebradas. E aí, quando a gente tem uma condição de átomos isolados, é uma condição de baixa estabilidade. Quanto menor for a estabilidade, maior é a energia. Então, é por isso que a gente vai, quando as ligações vão sendo quebradas dos reagentes, a gente vai ter um aumento de energia causado aí por essa absorção da energia de ativação, as ligações vão ser quebradas e quando eu chego numa condição de átomos isolados, eu vou formar aqui, ó, no pico do gráfico, a maior condição energética que a gente tem, ou seja, a condição de menor estabilidade, a gente forma o complexo ativado. O complexo ativado é quando eu tenho todos os meus átomos isolados, uma condição de baixa estabilidade. Os átomos não querem ficar sozinhos, eles querem ficar estáveis, porque sozinhos eles não têm estabilidade. Então, o que os átomos fazem? Eles querem se ligar. Os átomos que estão agora sozinhos e isolados, eles vão se ligar entre si.
Só que agora eles vão fazer novas ligações para poder formar o produto, que tem que ser uma nova substância, visto que uma reação tem que acontecer uma transformação. Então, o que vai acontecer no produto? Um oxigênio vai se ligar a 2 hidrogênios e o outro oxigênio vai se ligar a 2 hidrogênios. Quando a gente tem a formação das ligações, isso faz com que a gente forneça estabilidade ao sistema. Então, a gente aumenta a estabilidade, porque está formando ligação. Aumentar a estabilidade é sinônimo de abaixar a energia. Então, é por isso que depois da formação do complexo ativado, a gente tem uma queda de energia. Essa queda de energia é proveniente da formação das ligações, para que assim a gente forme os nossos produtos. Então, a gente tem aí uma baixa de energia para a formação do produto. Então, sempre vai ser esse processo. Teremos o reagente. Do reagente para a formação do complexo ativado, eu vou ter uma absorção de uma energia de ativação responsável pela quebra das ligações. O complexo ativado é o pico do gráfico, onde eu tenho a maior condição energética. Para eu poder formar o produto, eu vou ter um aumento de estabilidade, então eu vou ter uma queda de energia em comparação ao complexo ativado e o patamar do produto. O patamar do produto sempre será menor do que a energia do complexo ativado, tá bom? E do patamar do reagente até o complexo ativado será a energia de ativação. Então, se a gente for analisar aí nesses gráficos, a gente vai ter aí, ó, no primeiro gráfico, deixa eu apagar aqui para não ficar tão embolado. No primeiro gráfico, a gente tem aqui, ó, do patamar do reagente até o complexo ativado, energia de ativação. No segundo gráfico, do patamar do reagente até o complexo ativado, energia de ativação, tá? Qual é a diferença de um gráfico para o outro? A diferença que a gente tem entre esses gráficos é justamente o patamar energético do reagente em comparação ao produto. No primeiro gráfico, a energia, ou posso falar que a entalpia do reagente é maior do que a entalpia do produto. Então, aqui ó, a entalpia do reagente é maior do que a do produto. Agora, no segundo gráfico, o reagente é menor que o produto. Qual é a consequência disso? Vamos analisar o primeiro gráfico. Eu sei que ΔH é a entalpia do produto menos a do reagente. No primeiro gráfico, a gente tem que a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto, né? Então, eu vou colocar aqui valores numéricos para a gente poder visualizar melhor. Façam uma análise comigo. Se eu for calcular o ΔH nesse primeiro gráfico, eu vou fazer produto menos reagente. O produto é um valor menor que o do reagente. Vou botar qualquer valor, sendo que eu vou colocar a entalpia do produto um valor menor que a do reagente. Então, vamos botar aqui que a entalpia do produto é de 2. Vou fazer menos a entalpia do reagente, que tem que ser maior, que como eu estou adotando 2 para o produto, vai ter que ser maior que 2. Então, a entalpia do reagente eu vou botar 4. Se eu fosse calcular o ΔH, eu faria aqui 2 menos 4 me daria menos 2. Ou seja, um valor negativo. Sempre será assim, pessoal. Quando o produto ele for menor que o reagente, eu vou fazer um valor menor menos um maior. Um valor menor menos o maior, eu sempre vou encontrar um valor negativo. Então, isso significa que, toda vez que o patamar do reagente for maior que o patamar do produto, eu vou encontrar um ΔH negativo, e isso significa que eu vou ter um processo exotérmico, eu vou ter liberação de energia. Então, ó, a energia entre o patamar do reagente até o produto, essa energia é justamente a energia que eu vou liberar. Então, vai ser o meu valor de ΔH, que será negativo, tá bom? Agora, se a gente for analisar o segundo gráfico, é o exato oposto. Porque agora, no segundo gráfico, a gente percebe que o patamar do reagente, ele é menor do que o patamar do produto. Então, a entalpia do produto é maior que a do reagente. Se eu for calcular o valor de ΔH, a entalpia do produto é um valor maior. Então, vou botar aqui 10. Menos a entalpia do reagente, que vai ser um valor menor em comparação ao produto. Então, vou botar aqui 4. Se eu fizer 10 menos 4, hipoteticamente, tá? Eu vou encontrar 6. Ou seja, toda vez que eu fizer um valor maior, menos um menor, eu vou encontrar um valor positivo.
Então, toda vez que eu tiver um cenário de entalpia do reagente menor que a entalpia do produto, a gente vai encontrar um ΔH maior que zero, e ΔH maior que zero significa um processo endotérmico. Então, aqui, ó, do patamar do reagente até o patamar do produto, essa energia, essa diferença, vai dar um valor positivo, que vai equivaler à energia que vai ser absorvida no processo, tá bom? Então, no primeiro gráfico, a gente vai ter uma energia liberada, no segundo, uma energia absorvida. Show de bola? Então, pessoal, tem questões que podem nos fornecer o gráfico, e aí, com base no gráfico, a gente tirar as informações para poder, por exemplo, fazer o cálculo do ΔH, que na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre isso, tá? Sobre esse cálculo do ΔH, como descobrir o ΔH. Então, feita aí a análise gráfica, nós vamos discutir um pouquinho como que a gente pode relacionar o ΔH com a estequiometria da reação, tá? Nós podemos, pessoal, fazer uma associação do ΔH com a estequiometria de forma direta, tá? E aí, como que a gente pode fazer isso? A gente vai fazer da seguinte maneira. No primeiro caso aí, a gente tem, primeiro exemplo, né? Falando assim, que a solda de estradas de ferro pode ser explicada por meio da reação química a seguir. Eu vou ler essa reação química, vou dizer assim, estequiometricamente, né? Como que a gente poderia fazer essa relação? Poderia fazer da seguinte maneira. A gente sabe que esse número grande que a gente tem aqui na frente equivale ao coeficiente estequiométrico. Então, eu posso dizer que 2 mols de alumínio mais 1 mol de Fe2O3, ou seja, o óxido de ferro, 3, eu vou formar 2 mols de ferro mais 1 mol do óxido de alumínio, que é o L2O3. Quando essa reação acontece nessa proporção, a gente vai liberar sinal negativo de ΔH, então a gente vai liberar 851,5 kJ por mol de energia, tá? Então já sabemos que é uma reação exotérmica. Aí a questão pergunta assim, calcule a energia liberada na formação de 100 mols de ferro metálico. O que vai acontecer, pessoal? A gente pode fazer uma relação individual de cada componente da reação com o valor de ΔH daquela mesma reação. Como que a gente faz isso? Eu posso dizer que nessa reação, 2 mols de alumínio liberam 851,5 kJ de energia. Como eu posso falar que 1 mol de Fe2O3 libera 851,5. Como eu posso falar que 2 mols de ferro metálico libera 851,5 e 1 mol de Al2O3 libera 851,5 kJ por mol. Eu posso fazer essa relação direta, visto que eu estou fazendo uma análise de uma mesma reação. Nesse primeiro exemplo, está perguntando a energia liberada na formação de 100 mols de ferro. Então, a pergunta é relacionada diretamente ao ferro. Então, eu vou olhar para essa reação e me basear somente no ferro. Me baseando somente no ferro, a gente vê que 2 mols de ferro libera 851,5 kJ de energia. Isso, pessoal, a reação já nos diz. O que a questão quer saber? Quer saber a energia que eu vou liberar quando eu formar 100 mols de ferro. Show de bola? Então, se eu tiver 100 mols de ferro, qual é a energia que eu vou liberar? Então, posso aqui, né, ver que desse lado, 2 vezes 50 que dá 100. Então, desse lado, eu posso simplesmente fazer vezes 50. Então, eu posso fazer aí 851,5 vezes 50. A gente vai encontrar 42.000
575 quilojoules por mol que são liberados se a gente formar 100 mols de ferro. Beleza? Pessoal, vou acrescentar aqui nessa questão. Vamos supor que a questão perguntasse assim: qual é a energia liberada no consumo de 10 mols de alumínio? Então, a pergunta agora é: qual é a energia liberada? Aqui outro exemplo, tá? Para aproveitar a questão. Qual é a energia liberada no consumo de 10 mols de alumínio? Nessa questão agora, a pergunta é em relação ao alumínio. Então, eu posso olhar só para o alumínio. Então, eu posso falar que nessa reação, 2 mols de alumínio libera 851,5 kJ por mol de energia. A reação me diz isso diretamente. Quero saber, se eu tiver 10 mols de alumínio, qual é a energia que eu vou liberar. Possível que aconteça isso? Possível, certo? Ou seja, agora a pergunta foi em relação a outro componente da substância. Então, percebam que eu posso fazer uma relação individual de cada outro componente da reação, tá? Perdão. Eu posso fazer relacionar individualmente cada um com o valor de ΔH. Então, aqui desse lado eu fiz vezes 5, então aqui vai ser vezes 5. Então, basta eu fazer 851,5 vezes 5, que aí vai me dar 4.257,5 kJ por mol de energia. Show de bola? Então, podemos fazer essa relação direta. Como a gente está trabalhando com mol, a gente pode também trabalhar com massa, usando o mesmo raciocínio. Já vou destacar aí essa observação. Tá aqui também. Então, questão 2. É o mesmo raciocínio, só que agora está assim, ó. Calcule a energia necessária para se produzir 200 gramas de gás hidrogênio por meio da reação a seguir. Então, agora está perguntando, né, se eu produzir 200 gramas de gás hidrogênio. Bem, a gente pode pensar. Vou usar o mesmo raciocínio. Como está falando do gás hidrogênio, eu vou olhar só para o gás hidrogênio. Lendo a reação, eu sei que 2 mols do gás hidrogênio vai absorver, porque agora, ó, ΔH positivo, absorção de energia, reação endotérmica. Vai absorver 116 kcal. Isso é a leitura da reação. A própria reação me diz que se eu tiver 2 mols de H2, eu vou absorver essa quantidade de energia. A questão quer saber quando eu tiver 200 gramas de gás hidrogênio. Qual é a energia para se produzir? Se eu botasse 2 mols de H2, 116 kcal. Se eu tiver, então, 200 gramas de H2, X. Matematicamente, a gente não pode resolver a regra de 3 desta maneira. Por quê? Porque aqui em cima está em mol e aqui embaixo está em massa. Eu não posso, numa regra de 3, ter unidades diferentes uma embaixo da outra. Isso está errado, tá? Logo, o que eu vou precisar fazer? Para eu conseguir resolver essa regra de 3, eu vou transformar essa quantidade de mols para massa. Porque aí, se eu souber a massa de 2 mols de H2, aí sim eu consigo fazer uma regra de 3 em função da massa e dá tudo certo. Por isso que a questão deu a massa molar do H2, que é de 2 gramas por mol. Então, a cada 1 mol, eu tenho 2 gramas. Na minha questão, eu tenho 2 mols, então eu vou fazer 2 vezes 2, eu vou ter 4 gramas de H2. Então, se 2 mols de H2 absorve 116 kcal e eu descobri que 2 mols tem 4 gramas, eu posso dizer que 4 gramas absorve 116 kcal de energia. A questão quer saber, se a gente tiver 200 gramas de H2, quanto de energia que a gente vai absorver, tá? Então, 4 vezes 50 dá os 200, então aqui basta eu fazer vezes 50. Então, eu vou fazer 116 vezes 50. A gente vai encontrar 5.000
2.800 kcal. É a energia que a gente precisa para a gente conseguir produzir essa massa de H2. Show de bola? Normalmente os problemas vão aparecer nesse contexto. Poderia ter perguntado a energia necessária para produzir, sei lá, 300 gramas de O2. Eu olharia só para o O2, faria a relação estequiométrica, achava a massa do número de mols que tem do O2 e montaria a regra de 3. Então, é sempre esse mesmo raciocínio, tá bom? Vou fazer uma aulinha de exercícios, aí eu vou e reforço aí essas ideias, tá? Aí aqui, ó, eu vou fazer o destaque dessa observação e aí eu vou parar a nossa aula aqui. Na aula que vem eu continuo, que a gente entra em alguns casos específicos e aí depois a gente vai para os cálculos de ΔH, tá? Aí eu já deixo um exercíciozinho para vocês praticarem aí essa parte conceitual do início e essa relação aí da estequiometria com o ΔH, tá bom? Mas antes disso eu vou ressaltar aí em relação a essa observação, que está aqui, né? Toda reação de combustão é exotérmica. Temos sim que saber que toda reação de combustão é uma reação de queima. Eu estou queimando alguma coisa. Quando a gente queima alguma coisa, o meio ele fica quente. Justamente o meio fica quente, né, com uma temperatura mais elevada, porque a gente está tendo liberação de energia naquele processo. A energia sendo liberada vai aquecer o meio. E aí, se a gente tem liberação de energia, consequentemente a gente tem um processo exotérmico. Então, toda reação de combustão será exotérmica. E aí a gente precisa, né, tá ligado em qual ponto? Como que eu consigo identificar uma reação de combustão? Toda reação de combustão, a gente vai ter algum combustível, por exemplo, vou usar aqui o metano, mas pode ser qualquer outro combustível. Perdão. Reagindo com O2, formando CO2 e H2O. Não estou preocupado com o balanceamento aqui agora, tá, pessoal? Estou mostrando só o perfil de reação. Toda reação de combustão eu vou ter uma reação com O2 e vou formar CO2 e água. A única diferença é que a gente pode ter combustões completas ou incompletas. Se for completa, a gente vai ter formação de CO2. Se for incompleta, a gente tem formação de CO e de carbono puro. Então, a gente tem aí formação de monóxido e carbono se a gente tiver uma combustão incompleta. Isso que vai caracterizar as nossas chamas amareladas, né? É uma combustão incompleta, que a gente tem liberação ali de monóxido e carbono. Quando as nossas chamas são azuladas, é uma combustão completa, está tendo liberação só do dióxido de carbono, tá? Então, esse é um perfil de reação de combustão. Então, toda vez que a gente tem uma uma questão de termoquímica, pede para a gente calcular o ΔH de uma reação de combustão, necessariamente a gente vai ter que encontrar um valor negativo. Porque se eu fizer o cálculo do ΔH e encontrar um valor positivo para uma reação de combustão, alguma coisa está errada, tá? Faço o destaque, né, que a única reação de combustão que a gente não vai ter formação de CO2, nem CO e nem carbono, vai ser quando a gente queimar hidrogênio, né? Porque a combustão do hidrogênio, a gente só vai formar água. Então, o H2 mais O2, a gente só forma água, né? Então, inclusive, né, a combustão do H2 nada mais é do que a reação de síntese da água. Então, é o único caso que a gente tem reação de combustão, mas que aqui a gente não vai ter formação de nenhum produto com carbono, visto que o meu combustível só tem hidrogênio. Show de bola? Pessoal, então para hoje é isso. Então, isso aí, né, um pouquinho aí da termoquímica que a gente vai estar estudando. Vou estar deixando aí alguns exercícios para vocês estarem fazendo, tá bom? Até a próxima aula.